Sagrada de Jesus falando com seus discípulos, Jesus ensinando os seus discípulos, Jesus orientando os seus discípulos. Mas quando eu comecei a ler essa passagem bíblica, me chamou a atenção o fato de, e aí deixa eu ver se o irmão Hélio está pegando aqui o lado bom daqui do brasileiro. Esse, eu queria ter a elasticidade que esse rapaz tem. Esse rapaz presta atenção, ele senta, ele levanta, ele toca de um lado para o outro, né? É quase um homem elástico, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Muitas dessas passagens, queridos, que a gente vê Jesus falando com seus discípulos, em relação a esta passagem aqui especificamente, a gente vê uma coisa que nos chama a atenção. E o que foi, pastor Lert? Eu vou dizer para vocês. A única vez que a Bíblia diz que Jesus obrigou os discípulos a fazer alguma coisa, foi aqui nessa passagem. Um líder como Jesus, que é um líder carismático, um líder como Jesus, que é um líder querido, normalmente ele não precisa obrigar ninguém a fazer nada. Um líder carismático, um líder quando ele é querido pelo povo, quando ele é querido pelos seus seguidores, basta que ele peça e aquele pedido dele normalmente se torna uma ordem, sim ou não? Então, por que Jesus então obriga os discípulos a passar? Essa obrigação, essa obrigatoriedade, esse modus operandi de Jesus aqui nessa passagem é bem diferente daquilo que Jesus estava acostumado a fazer. A palavra grega usada por ele aqui é anagikazo, que quer dizer mesmo mandar, ordenar, sabe, forçar. E aí Jesus força os discípulos a entrar no barco. E eu fiquei me perguntando por que foi necessário que Jesus obrigasse os discípulos a entrar no barco aqui nesse momento. E aí eu fui analisar a história. E a gente vai ver que Jesus estava obrigando os discípulos a entrar no barco para ir ao mar da Galileia. Se nós voltarmos um pouquinho na história, pastor Arnaud, você vai ver que Jesus, há poucos dias, já tinha entrado naquele mar com os discípulos. E os discípulos já tinham enfrentado uma enorme tempestade dentro do mar da Galileia. Só que tinha uma diferença específica. Naquela tempestade, a história que eles tinham vivido ali era: a tempestade sacudia o barco, balançava o barco, eles se desesperaram, mas quando eles olharam para a popa, quem estava lá? Estava Jesus dormindo. E então eles se socorreram em Jesus, correram até ele e disseram: Senhor, não te importas que nós pereçamos? Tu não está vendo que nós vamos morrer? É mais ou menos a tradução, né? E Jesus então se levanta, diz da pouca fé que os discípulos tinham, ergue a sua mão e diz: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Então aqueles discípulos tinham enfrentado uma dificuldade tremenda naquela tempestade. E aí eu entendo por que os discípulos agora, Jesus tem que mandar, obrigar que eles entrem no barco. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que se ele simplesmente pedisse aos discípulos: olha, entra no barco e vai para o mar, os discípulos certamente diriam: não, Senhor, sem ti nós não vamos. Tu estás querendo ficar aí e mandar a gente lá para o meio da tempestade? Não. Sem ti nós não vamos. Nós enfrentamos a tempestade, nós lutamos contra a tempestade, o nosso barco balança, mas enquanto tu estás dentro do nosso barco, sem ti nós não vamos, porque nós temos em ti a proteção, nós temos em ti a graça, nós temos em ti o Deus que nos salva na hora da tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu continuei perguntando: mas Senhor, por que obrigar os discípulos? Eles eram homens experientes com navegação, eles devem ter olhado ao redor e visto que o tempo estava se fechando. Presbítero Ronaldo, o tempo estava se fechando e pensaram consigo mesmo: vem tempestade por aí, vem saculejo no barco por aí, mais uma vez nós vamos enfrentar a tormenta. Só que tem um detalhe: ele quer ficar, ele não quer ir com a gente. Mas aí Jesus diz: olha, vocês precisam ir. Eu vou me despedir da multidão, eu vou depois orar e em seguida eu dou um jeito de chegar até vocês. Os discípulos então obedeceram a Jesus. E aqui está a curiosidade: a tempestade sacudiu novamente o barco, a tempestade saculejou novamente o barquinho dos discípulos.
E eu fiquei perguntando para Deus, porque para você justificar tempestade sacudindo o barco de quem é desobediente é muito fácil. Para você justificar tempestade sacudindo o barco de quem não obedece a Deus, é fácil dizer, é porque é desobediente, é porque transgride a lei de Deus, é porque é um rebelde. E aí é fácil você dizer, é por isso que ele está vivendo na prova, é por isso que ele está passando tempestade, é por isso que o barquinho dele está sendo sacudido. Mas aqui a história é diferente. Os discípulos obedeceram a Jesus, eram homens que estavam integralmente obedecendo a palavra de Jesus. Então, por que aquele vento contrário? Por que aquela tempestade? E aí o Espírito Santo me respondeu e disse assim: olha, a tempestade estava nos planos de Jesus. Não, você não entendeu. Deixa eu dizer de novo para você. A tempestade estava nos planos do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, filho? Nem toda tempestade vem para te destruir. Nem toda tempestade vem para te derrubar. Nem toda tempestade vem para te abater. Às vezes Deus manda a tempestade, mas é para que você experimente a glória de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Te preocupas, Deus está permitindo a tempestade, mas não vai ser para a tua destruição, não. Vai ser para a glória dele ser manifesta na tua vida. Vai ser para que a tua família veja que ele é Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, oh, aleluia. Se você crê nisso, olha para esse irmão bonito que está do teu lado e diga assim: olha, não é para te afundar. Diga, não é para te afundar. Pastor, que conversa é essa, pastor? Quer dizer que Deus às vezes permite, Deus manda a gente para tempestade? Sim. Quem não lembra lá da história de Israel saindo do Egito? Israel saindo do Egito, a Bíblia vai dizer que Deus é quem orienta o caminho para Israel seguir. E para onde foi que Deus mandou Israel? Deus mandou Israel para um local sem saída. Quando Israel chega naquele lugar, Baal-peor, Mihairote, as montanhas do lado, o mar vermelho na frente, e aí quando Israel olha para trás, o que é que vem? Lá vem o inimigo, lá vem Faraó. Mas peraí, mas foi Deus que nos colocou aqui. Às vezes Ele nos coloca lá, mas a Bíblia diz que aquele propósito de Deus ali era a manifestação da sua glória. Deus encaminhou para ali. Quando Deus encaminha o povo de Israel para o mar vermelho, escuta, o inimigo estava lá atrás e estava dizendo: agora está sem saída, Israel agora está perdido, Israel agora está morto, não tem mais jeito. Eu tenho um mapa daquela região acolá, eu sei de tudo aonde está acolá, a trajetória deles eu conheço tudo ali. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, em nome de Jesus: o inimigo pode até saber a tua trajetória, mas quem te dá saída é Deus, é Jeová que te dá a saída. Louvado seja o nome do Senhor. O povo começa a perguntar: Moisés, o que é que nós vamos fazer? Moisés então pergunta para Deus: e agora, Jeová? O que é que eu faço com esse povo? Tu nos trouxe até aqui, tu nos encaminhou até esse lugar, e aqui nós estamos sendo perseguidos pelo inimigo e provavelmente sejamos mortos. Deus olha para Moisés e diz o quê? Moisés, diga ao povo que aleluia, glória a Deus, aleluia. Está difícil a saída? Está dura aí a tribulação? Não está enxergando para onde sair? Ei, a ordem de Deus é só uma: marche. Acredita, marche. Aí alguém pensa que a palavra usada aqui, pastor Arnô, a palavra usada aqui é de marchar de ordem unida, marchar, né, como soldado, mas não era não. Quando eu fui pesquisar lá os originais hebraicos, aí eu fui entender o que era aquele marche de Deus. A palavra usada aqui é arranca as estacas.
desfaz o acampamento. Foi isso que Deus quis dizer, foi isso que Deus mandou Moisés fazer. De repente, o povo está com um acampamento montado na beira do Mar Vermelho. Estava todo mundo achando que ia morrer. E aí Deus entra com providência. Moisés, diga ao povo que arranque as estacas. Diga ao povo que desfaça o acampamento. Saia desse negócio, dessa coisa, desse conformismo de estar esperando a morte aí. Arranca as estacas, desfaz o acampamento, porque eu vou dar saída. Alguém começa a passar no meio do povo e dizer: ei, o Deus de Israel disse: marche, arranca as estacas, desfaz o acampamento. Mas nós vamos para onde? Não interessa. Ele trouxe a gente até aqui. É Ele quem dá saída. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quem tira a saída. Ele quem te dá saída. Aleluia. O vento às vezes está na programação de Deus na tua vida. Os discípulos então entram no barco, vão até o meio do mar. E aí tem uma coisa curiosa aqui. Escuta bem isso, para você entender o mistério de Jeová. O evangelista João vai dizer que os discípulos entraram, pastor Samuel, cerca de 25 a 30 estádios dentro do mar. Isso significa mais ou menos 3 quilômetros.